Olá pessoal, sou Rafael Sales e a gente vai aprender nesse vídeo como a lanterna que a gente fez se movimentar pelo mouse agora vai começar a seguir o personagem, certo? Então, nativamente na engine a gente não tem nenhum comportamento que facilite isso. Acredito que a própria Stencil já esteja trabalhando nisso, porque é algo relativamente básico e que ainda não está pronto, mas a gente consegue fazer de uma forma ainda assim bem prática. Então, como que funciona? Vamos entrar aqui no nosso char. Ah, Na verdade, a gente vai criar isso aqui, ó, Actor Behaviors. A gente vai criar esses dois behaviors, Player Position e Follow, certo? Antes de criar os eventos, a gente vai criar um atributo. Vocês já aprenderam vindo aqui em Settings, Attributes. Então aqui o que que a gente tem? A gente tem atributos que são chamados de Game Attributes. Qual que é a grande diferença? São atributos que podem ser usados em qualquer ator. Essa é a diferença básica. Então a gente vai criar esses dois parâmetros aqui, Player X e Player Y, X e Y. Então é bem básico, você clica aqui em Create New, Number, valor inicial 0, Default, coloca aqui o nome que você quiser, faz a mesma coisa duas vezes, Player X, Player Y, acabou. Então inicialmente é isso, esse Light Life a gente vai falar sobre isso só no próximo vídeo. Feito isso aqui, criado esses dois parâmetros, a gente vai criar de fato o nosso comportamento. E dentro do comportamento, o que a gente tem que criar é um evento do tipo updating, tá? Então, como eu já expliquei no livro, a diferença entre drawing e updating ela é extremamente pequena. Basicamente, o que você vai ter em mente é quando você está trabalhando com um tipo de render em tempo real muito mais focado no visual, você precisaria usar o drawing, mas essa é uma situação que basicamente você descobre se é o update ou o drawing experimentando. Então você tem que tentar um ou tentar outro, porque ambos têm uma característica muito similar, certo? Então o que a gente precisa criar aqui é um set game attribute with name, que é esse aqui, né? A gente tem esse nome que a gente pode criar para x de si mesmo. Set game attribute player y para y. Então o que é que isso quer dizer? Em outras palavras, para não ficar confuso. Então, basicamente a gente está falando assim, o player position. Então querer dizer que o x e o y do personagem, agora na verdade a gente atrelou o x e o y dele a esse parâmetro que a gente acabou de criar aqui. Então a gente criou um parâmetro solto, totalmente solto. Tanto é que você entra nele, ele tem valor zero, ele é, enfim, básico, não tem nada, nenhuma característica ali, mas através desse comportamento a gente está dizendo que o x do y é controlado pelo GameAttribute PlayerX. Depois disso, o que é que você faz? Você vem no ator, que é o teu personagem, e adiciona esse Player Position aqui, da forma que você já está super acostumado. Né? Na hora que você cria um behavior, você vai ter ele aqui. Vamos criar um desses behaviors só para vocês não terem nenhuma dúvida. É bem simples, você vem aqui em Actor Behavior, cria um behavior clicando ali. Então ele tem alguns modos diferentes, Code Mode, que é para programador, Freeform, que também não é muito usado, então é mais esse design, e é um behavior para um ator ou para uma cena, nesse caso é para um ator. Então eu vou chamar aqui de test, vou criar, e aqui a gente faz o evento, como vocês já viram ali atrás. Tá? Então era atributo, né? Então tem aqui, ó, attributes, game attributes, que é o que a gente está falando. Então, set game attribute, parará, parará, que é exatamente o que a gente fez. With name, player X, e aqui player Y, para aquele self, né? Ó,
X of self. Tá, vamos ver aqui, ó. Actor X of self. E puxa um aqui para baixo também. Y of self. Tá, então é exatamente isso que a gente fez. Então, feito isso, a gente precisa também criar um outro actor behavior, que é esse aqui, ó, follow. O que o follow diz? Ele vai falar para a luz, a lâmpada, né, que a gente tem aqui. Depois a gente vai entender esse aqui, mas essa animação. A gente vai ter um follow aqui para dizer que a luz vai seguir o char, certo? E aí vamos entender como é que a gente fez esse behavior follow. A gente tem mais uma vez um update, when updating, e tem que seguir exatamente esses parâmetros aqui. Vamos recriar aqui só para vocês entenderem. Então o que a gente tem que fazer? Um slide self. Tá? Então, slide significa animar isso, né? Então você vai animar, fazer com que a câmera se mova para algo. Então é esse aqui. Em vez de ser self by, a ideia do self by é quando você anda baseado nos seus parâmetros, nos seus números, nas suas características. Quando a gente fala self to, é baseado nas características de algo externo, né? Então, desculpa, basicamente o que a gente está falando é que eu vou seguir algo, né? Então, self to x e y desse parâmetro que a gente acabou de criar. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Você vai, mais uma vez, você poderia sim utilizar, cadê? O player X e o player Y solto aqui, ó. Você poderia fazer isso. Ele vai funcionar, só que qual é o problema? Ele não vai ficar alinhado mais uma vez, porque a imagem da luz, essa imagem aqui, ela é grande. Ela tem 240 pixels. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que falar que você vai pegar o meio dessa imagem. Então por isso que a gente tem que fazer essa matemática aqui, ó. Pega o player X menos 120 para centralizar esse ponto. Então, exatamente como a gente já fez antes, o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar uma aritmética básica, vai jogar esse player X aqui, esse player Y aqui, e esse número 120 é metade da dimensão da imagem, tá? Então, player X, player Y, over 0 seconds using none. Qual é a ideia do over 0 seconds? É que eu não quero que isso seja uma animação de fato. Eu estou só simulando um efeito que eu quero fazer, né? Um movimento. Por que eu desabilitei aqui? Só para testar que esse nosso efeito que a gente acabou de criar vai funcionar como a gente espera, tá? Então, basicamente, o que a gente fez? Só recapitulando, player position, criamos um behavior, a mesma coisa com follow, e associamos o player position ao personagem e o follow à luz. Feito isso, a gente já consegue fazer com que o personagem ande e a luz siga ele da forma como a gente vai ver no vídeo agora. Só enquanto compila, vamos esperar um pouquinho. Estão vendo? Agora você anda com seu personagem e ele te segue. Beleza, gente? Essa era a ideia desse vídeo. A gente se vê no próximo. Abraço.